Oi, eu sou a Tati Ribeiro e ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. O vídeo de hoje é especial, eu vou contar um pouco de história. Primeiro eu queria falar sobre o que me motivou a fazer o vídeo de hoje. Na semana passada, eu não sei se você viu, foi anunciado o Prêmio Nobel de Química e pela primeira vez desde que o prêmio foi criado lá em 1901, duas mulheres ganharam juntas. Quem levou esse prêmio foram as pesquisadoras Emmanuelle Charpentier, da França, e Jennifer Doudna, dos Estados Unidos. Elas foram responsáveis pelo desenvolvimento do chamado método CRISPR, de edição de genoma. Com essa técnica, é possível alterar o DNA de animais, plantas e micro-organismos com mais precisão, no exato lugar desejado. E assim, essa tecnologia pode contribuir para a cura de doenças hereditárias e desenvolvimento de plantas ou micro-organismos que tenham características de interesse. Além disso, no último dia 11/10, foi comemorado o Dia Internacional da Menina, uma data criada pela ONU para comemorar os progressos alcançados nos direitos das meninas e reconhecer também a necessidade de estratégias para eliminar as desigualdades de gênero no mundo. E o que o Nobel de Química e o Dia da Menina da ONU tem a ver com a análise sensorial? Tem a ver que muito do desenvolvimento da ciência sensorial só foi possível por conta de pesquisadoras incríveis. Tanto no Brasil como no mundo, a evolução da sensorial ela aconteceu em grande parte impulsionada por mulheres. E hoje eu quero contar para vocês um pouco da história de uma delas em especial, que é a Rosemary Pangborn, uma das pioneiras na ciência sensorial. A principal referência que eu usei para construir o vídeo de hoje foi o artigo que se chama A Personal History of Sensory Science, publicado no periódico Food, Culture and Society. Quem escreveu esse artigo foi a Hildegard Heymann, que, aliás, também é uma das referências hoje na área e autora do livro Sensory Evaluation of Food, Principles and Practices. O mais engraçado que ela conta nesse artigo é que ela só conheceu a Pangborn e a ciência sensorial porque ela não gostava de lavar a louça, dá para acreditar? Quem nunca quis se livrar de uma pia de louça suja, né? A colega de quarto dela, na época do mestrado, queria muito fazer a disciplina da Pangborn, a famosa FST 107, e chamou a Heymann para fazer a disciplina junto com ela. Ela, a princípio, não queria, não estava nem precisando de crédito para concluir o mestrado, mas aí ela combinou com a amiga que ela ia fazer a disciplina se a amiga dela lavasse toda a louça da casa pelas próximas 10 semanas. Resultado? Ela fez a disciplina e descobriu que era aquilo que ela queria fazer pelo resto da vida. Mas então vamos à história, a grande história de hoje. E para isso a gente volta um pouco no tempo para entender o que era a ciência sensorial antes da Pangborn. A sensorial ela é uma ciência que é multidisciplinar. Ela envolve psicologia, estatística, ciência e tecnologia de alimentos, entre outras, é bem vasta. E o conhecimento ele foi sendo construído separadamente nessas diversas áreas. Vamos falar então da psicofísica. A psicofísica ela é uma área fundamental em sensorial. Ela é um ramo da psicologia que estuda a relação entre os estímulos físicos e a resposta humana a esses estímulos. Os primeiros trabalhos na área de psicofísica, eles são dos anos de 1800 na Alemanha. Foi dessa ciência que veio o conceito de limiar diferencial, estudado anos mais tarde, lá nos anos 70, pela Pangborn em colaboração com outros pesquisadores. O limiar diferencial ele é o aumento necessário em determinado estímulo para que essa diferença seja percebida. A Pangborn, ela determinou o limiar diferencial para soluções de sacarose a 2%, que a partir de 0,26% mais ou menos de aumento a mudança já era perceptível, e para 5%, onde era necessário um aumento de 0,4% para que essa modificação fosse percebida. Uma outra área de conhecimento que estava se desenvolvendo também era a psicometria. A psicometria também é um campo da psicologia que busca construir e aplicar instrumentos de mensuração de variáveis psicológicas aliada aos métodos estatísticos. Thurstone é considerado o pai da psicometria
e desenvolveu nos anos 20 teorias que são base da análise sensorial moderna até hoje. Depois veio Stevens, que em um dos seus papers lá nos anos 40, escreveu que medida é atribuir números a objetos ou eventos de acordo com algumas regras. E ele formulou as regras para escalas nominais, ordinais, de intervalo e de proporções, conceitos que a gente usa até hoje. Uma outra área que vinha se desenvolvendo também era a dos testes discriminativos, que são aqueles que a gente usa quando a gente quer saber se existe diferença perceptível entre dois produtos, tá lembrado? O teste triangular, que é aquele que você entrega 3 amostras para o avaliador, sendo 2 iguais e uma diferente, e pede para ele indicar qual é a diferente, ele surgiu independentemente em 2 lugares diferentes. Na destilaria Seagram's, nos Estados Unidos, em 1941, e na cervejaria Carlsberg, na Dinamarca, em 1943. O teste duotrio, que é aquele que você entrega para o avaliador uma amostra padrão e 2 amostras codificadas, e pede para ele dizer qual das codificadas é igual ao padrão, também é dessa época, também surgiu lá na destilaria Seagram's. Esses 2 testes, eles foram a base de uma nova forma de trabalhar com alimentos, porque com eles era possível obter dados objetivos vindo das percepções humanas para formular os produtos na indústria de alimentos e bebidas. O David Perriand, que foi o criador dos testes triangular e duotrio lá na destilaria Seagram's, serviu a Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, quando ele voltou, ele assumiu a chefia da seção de aceitação de alimentos do Instituto de Alimentos e Recipientes, lá das Forças Armadas de Chicago, isso em 1949. E lá ele liderou o estudo que desenvolveu depois a escala hedônica para ser usada com o pessoal do Exército como ferramenta para melhorar a qualidade dos alimentos enviados para o campo de batalha. A escala hedônica, ela é aquela usada nos testes de aceitação com consumidores, que tem 9 pontos, indo desde desgostei muitíssimo no 1 até gostei muitíssimo no 9. As primeiras publicações da Pangborn, lá nos anos 50, elas usaram a escala hedônica para determinar a aceitação de frutas enlatadas. Nos anos 50, começaram a se desenvolver também os métodos descritivos, que são aqueles que a gente usa quando a gente quer obter o perfil sensorial dos produtos. Ao contrário do desenvolvimento dos outros campos, que vinham sendo liderados pela indústria e pela academia, os métodos descritivos eles se desenvolveram principalmente nas empresas de consultoria. Uma das principais personagens aqui foi Jan Ku, que junto com seus colegas criou o perfil de sabor na empresa de consultoria onde ela trabalhava. E aqui vale uma pausa para contar um pouco sobre o doutorado dela. Ela tentou entrar para um doutorado em Química na Ohio State University, mas ela teve que ouvir... Sabe o que ela teve que ouvir? Que mulheres não se tornam boas químicas. Dá para acreditar? Aí ela persistiu e conseguiu entrar no doutorado no Departamento de Química, Fisiologia, Toxicologia e Matéria Médica, nessa mesma universidade. E aí, em 1942, ela foi a primeira mulher a receber o título de doutora nesse departamento. Uma das primeiras empresas a começar a aplicar o perfil de sabor foi a General Foods, sob a liderança de Elaine Skinner, outra mulher super importante na história da sensorial. Baseados no perfil de sabor, Stone e Seidel, 2 pesquisadores, eles criaram nos anos 70 a ADQ, a Análise Descritiva Quantitativa, que foi a base para eles abrirem a empresa deles, a Tragon, em 1974. Gayle Civile, mais uma mulher da história da sensorial, ela trabalhou na General Foods com a Elaine, e depois disso saiu para criar sua própria empresa de consultoria, a Sensory Spectrum, para trabalhar com o método que ela havia desenvolvido. A Pangborn também trabalhou com os métodos descritivos, sendo uma das primeiras a usar esses métodos no contexto acadêmico. Em um estudo publicado em 1976, ela estudou o perfil sensorial de bebidas e gelatinas com sabor de frutas, adoçadas com sacarose, aspartame e ciclamato. Ela concluiu que as bebidas adoçadas com sacarose e aspartame, elas poderiam ser caracterizadas como tendo um dulçor limpo. Já as adoçadas com ciclamato e sacarina tinham um dulçor químico e amargo. Em relação às gelatinas, aquelas com edulcorantes sintéticos,
elas eram mais adstringentes, amargas e ácidas, tinham menos sabor de morango. E além disso, elas eram menos duras, menos flexíveis e menos viscosas do que aquelas com sacarose. Bom, até aqui eu já te contei muita história, né? E até falei de alguns trabalhos que a Rosemary Pangborn desenvolveu. Mas agora é que você vai entender o grande papel dessa mulher no desenvolvimento da ciência sensorial. Até aquele momento, todos os pedacinhos do que a gente chama hoje de ciência sensorial, eles estavam se desenvolvendo. A psicofísica, a psicometria, os testes discriminativos, testes com consumidores, análise descritiva, análise estatística. E apesar deles estarem sendo desenvolvidos mais ou menos ali no mesmo momento histórico, eles não estavam todos juntos e organizados em uma ciência. Cada coisa era um campo de pesquisa separado. E é aí que entra a Pangborn. Ela juntou tudo isso e criou a disciplina FST 107 na Universidade de Davis, na Califórnia, dando origem à ciência sensorial da forma como ela é praticada e da forma como ela é ensinada até os dias de hoje. A Pangborn, ela nasceu em 1932 nos Estados Unidos e foi contratada pela Universidade de Davis, na Califórnia, no Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos como pesquisadora e potencial doutoranda, lá em 1955. Em 63, ela se tornou professora, em 68 se tornou professora associada e em 72 professora titular. E uma curiosidade, ela nunca completou o doutorado dela, que era o objetivo inicial de quando ela entrou para a Universidade de Davis, né? Mas ela recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Helsinki, na Finlândia, em 1984. A disciplina FST 107, Análise Sensorial de Alimentos, ela foi criada em 1960 e os responsáveis pela disciplina eram a Pangborn, né, única daquele departamento, Maynard Amerine e Edward Hosler. Mas nos primeiros anos foi somente a Pangborn que deu as aulas dessa disciplina. O primeiro assistente dos professores da disciplina foi o Herbert Stone, que depois também se tornou uma das referências da área. Em 1965, os 3 professores juntos, eles publicaram o livro Principles of Sensory Evaluation of Food. Esse livro ele foi considerado a bíblia da sensorial por pelo menos 35 anos depois do seu lançamento. A Pangborn, ela treinou muitos estudantes na Universidade de Davis e meio que sozinha ela criou o campo de pesquisa da ciência sensorial. Muitos alunos dela, entre os anos 60 e 80, vieram depois a se tornar cientistas sensoriais, e aí os pensamentos dela e a maneira dela de ensinar se espalharam pelo mundo todo, inclusive pelo Brasil. O mais legal disso tudo é que muitos pesquisadores que participaram desse início da sensorial eram mulheres, e isso em uma época onde era difícil que elas fossem respeitadas como profissionais. A Pangborn, ela faleceu em 1990, deixando um legado importantíssimo. E hoje, o maior congresso da área sensorial, que acontece a cada 2 anos e teve a primeira edição em 1992, leva o nome dela. É uma homenagem e um reconhecimento à importância que ela teve para a área. Bom, na sensorial tem espaço para todo mundo, mas hoje em especial eu queria deixar um recado para as mulheres. Vocês são incríveis e vocês podem o que vocês quiserem. Então deixa nos comentários o nome de pesquisadoras que vocês admiram, pode ser da sensorial ou de qualquer outra área, que eu vou adorar conhecer com certeza. E vamos juntas, até a próxima!